Então vamos, né? Com a revisão, nada melhor do que começar do começo. Vamos lá, vamos que vamos. Então vamos, para literalmente tirar vamos chamar assim, a ferrugem da cachola, vamos começar literalmente bem do começo. E eu quero falar um pouco com vocês sobre variáveis, tipos de variáveis, declaração de variável, espaço de memória. Então vamos lá para uma cena que eu preparei para falar isso de uma maneira mais direta, mais concreta, bem lúdica, vai ficar fácil de entender e relembrar, certo? Então vamos lá. Aqui eu coloquei três imagens em uma cena só, uma tela só, para ficar fácil. Então aqui no canto superior direito, perdão, canto superior esquerdo, nós temos os tipos primitivos, ou os tipos nativos, como vocês preferirem, dos tipos de variável da linguagem em si, certo? Aqui embaixo, aqui no centro, na parte mais de baixo da tela, aqui nós temos a famosa arquitetura de Von Neumann, uma representação, um desenho da arquitetura de Von Neumann, e por fim, mas não menos importante, no lado direito, um desenho mais específico da memória principal, da memória RAM. Então aqui, se vocês notarem aqui na parte central aqui na arquitetura de Von Neumann, representado com verde mais escuro, nós temos a placa-mãe, que faz o papel de literalmente um grande sistema de comunicação que interliga os dispositivos de entrada e saída aqui representados pelo HD, né, pelo hard disk e pelo DVD, e também pela memória, pela placa de vídeo, certo? Notem também, nós temos que colocar nesse bolo aqui teclado, mouse, microfone, monitor, tudo que faça entrar e sair informação do computador, certo? Então bora voltar para cá. E por fim, aqui ainda na arquitetura de Von Neumann, nós temos a CPU, que controla todo esse sistema, e a memória principal, a memória RAM no cantinho aqui em um verde claro, certo? Aqui acima, especificamente falando da memória RAM, ela tem duas, vamos chamar assim, duas subdivisões. Parte da memória RAM fica alocada para o sistema operacional, perdão, e em verde aqui parte da memória que fica alocada, fica disponível para os programas de usuário. Aqui, pelo amor de Deus, com toda a licença poética, vocês vão estudar isso de maneira muito mais aprofundada na disciplina de sistemas operacionais, certo? Eu estou aqui só lembrando alguma coisa específica para dizer que nós vamos trabalhar especificamente com a parte da memória que está reservada para os programas de usuário. Então, note aqui, nós vamos trabalhar no código com duas variáveis, dois tipos que são os inteiros e o float. Então, assim, quando eu crio uma variável, quando eu aloco uma variável int, ela é inteiro, eu reservo nessa parte verde aqui da memória, eu reservo nela um espaço de 4 bits, certo? Quando eu trabalho com float, que é o tipo real, a mesma coisa, eu reservo um espaço de 4 bits. Quando eu trabalho com uma variável um pouco maior, com um pouco mais de precisão, que é double, eu trabalho com 8 bits. Aqui no lado, na tabela aqui de tipos primitivos, no lado direito, tem aqui escala, qual o tamanho, quais os valores que eu posso armazenar nessas variáveis quando eu crio elas. Então, voltando para cá, quando eu crio uma variável do tipo int, aqui com 4 bits, eu posso armazenar um valor dentro desse intervalo. Então, só para lembrar algo bem básico que nós já trabalhamos diversas vezes nesse semestre, né, que é o 2019.2, e os semestres anteriores, quando vocês estavam no primeiro semestre, certo? Então, voltando aqui, indo agora para o dev, eu coloquei já aqui um exemplo. Então, por exemplo, nós temos aqui deixa eu apagar aqui para você poder ver o módulo inteiro. Eu tenho aqui dentro do dev, que é a nossa ferramenta de trabalho, eu tenho aqui duas variáveis instanciadas. Eu tenho do tipo inteiro x, que eu já criei e já defini o valor 10, e tenho do tipo real, tipo float y, que eu já criei ela aqui e coloquei o valor 5.6, certo? Neste caso aqui, eu estou apresentando ela na tela utilizando o printf. Então algo do tipo aqui, eu mostrar na tela.
ou seja, o usuário vai enxergar aqui, ó, o valor 10 e o valor aqui 5.6. Eu vou, só para lembrar aqui, né, vou tirar a formatação e mostrar sem formatação para vocês perceberem a diferença. F11 para compilar, vai aparecer o prompt de comando e notem, nós temos aqui o x 10, y 5.6 e um monte de zero, várias casas decimais depois do ponto. Eu vou fechar aqui, isso a gente conserta, a gente ajusta, né, dizendo quantos valores nós queremos, quantas casas decimais queremos depois do ponto. Nesse caso aqui serão 2, compilando novamente aqui, nós temos, olha lá, 10 e 5.6, certo? Então, é assim, essa é só lembrando a maneira mais, sei lá, mais clássica que nós começamos a trabalhar com instância de variáveis, criando variáveis e mostrando para o usuário. Eu posso fazer de uma outra forma também, né? Pedindo para o usuário informar e depois mostrando na tela. Então, mais uma vez aqui a gente vai trabalhar com outro comando de entrada e saída, relembrando o scanf, certo? Então, vou trocar de tela aqui de novo, voltando para o C. Então, vamos lá. Então, eu vou retirar essas definições aqui, eu estou só criando sem criar a variável e definir, né? Eu estou só aqui no caso criando as variáveis. Então bora trocar essa expressão aqui para ter uma espécie de interação com o usuário. Então informe o valor. Vocês sabem que eu sou altamente criativo com essas frases, né? Informe o valor. Peraí, tem uma barbeirada aqui. Scanf. E através do scanf, perdão, nós vamos receber informação do teclado. Lembrando que o scanf tem dois parâmetros, certo? A variável que vai receber o valor informado no teclado e a formatação da variável. Então aqui só para lembrar para vocês, tudo que vem do teclado na linguagem C é texto. Então assim, a gente recebe o valor do teclado, a gente tem que formatar esse valor para algum tipo de variável, né? Se eu trocar aqui de novo, então quando eu reservei uma variável do tipo inteiro, eu tenho 4 bits reservado para ela, e quando eu for literalmente aqui no canto direito, né, na parte verde da memória RAM, quando eu for pegar esse valor do teclado que vem tudo em texto, eu vou colocar aqui na memória RAM, eu tenho que formatar ele para o tipo da variável que eu criei. Como eu criei uma variável do tipo inteiro, eu tenho que formatar para inteiro. Esses detalhes, a gente precisa se atentar para esses detalhes quando estamos trabalhando com a linguagem C. Então, voltando aqui para a nossa ferramenta, deixa eu aparecer minha cara aqui. Então tá, eu quero receber a variável x, cadê aqui? E comercial, cadê meu Deus? E comercial x. E x é do tipo inteiro. Então, formate o que você vai receber do teclado para inteiro e coloque nesta posição. Isso aqui vai ficar muito mais claro, essa necessidade fica muito mais claro quando nós estamos trabalhando com alocação dinâmica, certo? Vai ter um vídeo desse, uma aula dessa para a gente falar de alocação dinâmica, eu vou lembrar esse detalhe para vocês, certo? E agora aqui vamos compilar para ver como é que fica. Olha lá, informe o valor e só isso, né? Vou lá, 10 de novo, fecha, não mandei acontecer nada. Um programa que só faz capturar, não faz nada. Então deixa eu melhorar isso aqui e mostrar na tela o que, é que o usuário digitou, né? Então vamos lá. Então aqui depois disso, mais uma vez aqui, né? Nem mostrar na tela agora aqui, né? Então, essa interação com o usuário. Deixa eu tirar isso aqui. Vou mostrar na tela, vai ser agora aqui, ó. Então, deixando meu comentário aqui. Vou baixar um pouquinho a tela para ter mais espaço. Então print F. Então assim, o valor informado foi, mais uma vez, algo bem inovador. E aqui a variável que eu vou apresentar, que nesse caso aqui é x. Então, nesse caso aqui, se eu executar como está aqui, você vai perceber que não vai aparecer nada aqui, certo? Eu tenho que dizer que nessa parte do texto eu quero que apareça uma variável do tipo inteiro. E agora sim eu vou ter solicito para o usuário um valor, o usuário informa através do teclado,
um valor qualquer que ele vai formatar para inteiro nessa posição de memória, certo? E depois apresentar aqui para vocês. Lembrando, eu estou sendo um pouco mais técnico porque vai ter uma aula específica. Eu não estou sendo mais técnico, mais preciso, né, em toda essa definição desses parâmetros da recepção, dos parâmetros aqui do scanf, porque a gente vai ter uma aula específica para falar isso, vai ficar mais claro, certo? Então volta para cá, eu vou compilar agora aqui F11 e aqui eu vou ter a minha telinha cá. Deixa eu voltar para cá para poder digitar. Então, sei lá, se eu digitar o valor 100, ó, o valor informado foi 100, certo? Então, notem, pessoal, qual é o objetivo aqui? Literalmente apresentar de novo a ferramenta, né, que é o Dev C++, que vocês trabalham há um tempo já, falar um pouco de alocação, falar um pouco do conceito de memória, situar vocês. Eu lembro que eu comecei isso com vocês de maneira bem direta, quando a gente começou lá no ano passado ainda, certo? Então, assim, nós estamos trabalhando com a programação local, certo? E toda vez que a gente trabalha com programação local, em outra disciplina, vocês vão ver lá, sistema distribuídos, muito do que eu estou falando aqui muda a abordagem. Então, volto aqui para a imagem, ó, estamos trabalhando na memória principal do computador, certo? Mais especificamente aqui no canto direito, aqui onde aqui programa de usuários, os programas, nessa parte verde. Quando estamos trabalhando, estamos construindo nossos programas, criando nossas variáveis, estamos ocupando espaço nessa posição aqui. Eu estou pegando posição de memória aqui, certo? Como eu falei, sei lá, o sistema distribuídos, esse conceito muda um pouco, certo? Mas isso são algas dos próximos semestres, certo? Então aqui é o segundo vídeo, que a gente falar especificamente mais de variáveis. Bora pro próximo. Até a próxima. Tchau.